Agora você pode fazer parte do clube de membros do Spurgeon TV. Esses são e-books já disponibilizados para os membros do canal. Todos os dias, novos e-books são adicionados junto com outros benefícios que só os membros têm. Sendo um membro, você passa a ajudar no crescimento desse ministério, tanto na quantidade do que podemos publicar, como na qualidade do material. Nosso propósito é, juntos, atingirmos o maior número de pessoas com solo escritura. Seja um membro do Spurgeon TV. Você deseja uma mente moldada por Deus? Sermão 2205, pregado na manhã de domingo, 17 de maio de 1891, por Charles Haddon Spurgeon, no Tabernáculo Metropolitano, Newington, Londres. Meus tempos estão em tuas mãos. Salmo 31, verso 15. Davi estava triste. Sua vida foi gasta com tristeza e seus anos com suspiros. Sua tristeza havia desperdiçado sua força e até seus ossos foram consumidos dentro dele. Inimigos cruéis o perseguiram com artimanhas maliciosas, até mesmo buscando sua vida. Em tal momento, ele usou o melhor recurso da tristeza, pois ele diz no versículo 14: mas eu confiei em ti, ó Senhor. Ele não teve outro refúgio senão aquele que encontrou na fé no Senhor seu Deus. Seus inimigos o caluniavam, ele não fazia injúria por injúria. Se planejavam tirar-lhe a vida, ele não enfrentava a violência com violência, mas confiava calmamente no Senhor. Eles corriam aqui e ali, usando todos os tipos de redes e armadilhas para fazer do homem de Deus sua vítima. Mas ele enfrentou todas as suas invenções com a simples defesa da confiança em Deus. Muitos são os dardos inflamados do inimigo, mas nosso escudo é um só. O escudo da fé não apenas apaga dardos inflamados, mas quebra flechas de aço. Embora as lanças do inimigo estivessem mergulhadas no veneno do inferno, nosso único escudo de fé as manteria inofensivas, expulsando-as de nós. Assim, Davi tinha o grande recurso da fé na hora do perigo. Observe bem que ele proferiu uma afirmação gloriosa, a maior afirmação que o homem já fez. Eu disse: tu és meu Deus. Aquele que pode dizer: este reino é meu, faz uma reivindicação real. Aquele que pode dizer: esta montanha de prata é minha, faz uma afirmação rica. Mas aquele que pode dizer ao Senhor: tu és meu Deus, disse mais do que todos os monarcas e milionários podem alcançar. Se este Deus é o seu Deus por seu dom de si mesmo para você, o que mais você pode ter? Se Jeová se tornou seu por um ato de apropriação da fé, o que mais se pode conceber? Você não tem o mundo, mas você tem o Criador do mundo. E isso é muito mais. Não há como medir a grandeza do seu tesouro quem tem Deus para ser seu tudo em tudo. Tendo assim aproveitado o melhor recurso, confiando em Jeová, e tendo feito a maior afirmação possível, dizendo: tu és meu Deus, o salmista agora se mantém em uma grande e antiga doutrina, uma das mais maravilhosas que já foi revelada a homens. Ele canta: meus tempos estão em suas mãos. Isso para ele era um fato muito animador. Ele não tinha medo de suas circunstâncias, pois todas as coisas estavam nas mãos divinas. Ele não estava fechado na mão do inimigo, mas seus pés estavam em uma grande sala, pois ele estava em um espaço grande o suficiente para o oceano, visto que o Senhor o havia colocado na concha de sua mão. Estar inteiramente à disposição de Deus é vida e liberdade para nós. A grande verdade é esta: tudo o que diz respeito ao crente
está nas mãos do Deus Todo-Poderoso. Meus tempos, estes mudam e se alteram, mas eles mudam apenas de acordo com o amor imutável. E eles mudam apenas de acordo com o propósito daquele com quem não há variação nem sombra de mudança. Meus tempos, isto é, meus altos e baixos, minha saúde e minha doença, minha pobreza e minha riqueza, tudo isso está nas mãos do Senhor, que organiza e designa de acordo com sua santa vontade a duração de meus dias e a escuridão das minhas noites. Tempestades e calmarias variam as estações no encontro divino. Se os tempos são revigorantes ou deprimentes, permanece com aquele que é o Senhor tanto do tempo quanto da eternidade. E estamos felizes que seja assim. Concordamos com a afirmação: meus tempos estão em tuas mãos, quanto ao seu resultado. O que quer que saia de nossa vida, qualquer que seja o resultado, está nas mãos de nosso Pai Celestial. Ele guarda a videira da vida e também protege os cachos que serão produzidos por ela. Se a vida é como um campo, o campo está sob a mão do grande esposo, e a colheita desse campo também está com ele. Os resultados finais de sua obra de graça sobre nós e de sua educação e disciplina nesta vida estão na mão mais elevada. Não estamos em nossas próprias mãos, nem nas mãos de mestres terrenos, mas estamos sobre a hábil operação de mãos que nada fazem em vão. O fim da vida não é decidido pela faca afiada do destino, mas pela mão do amor. Não morreremos antes de nosso tempo, nem seremos esquecidos e deixados no palco por muito tempo. Não só nós mesmos estamos nas mãos do Senhor, mas tudo o que nos cerca também. Nossos tempos constituem uma espécie de atmosfera de existência, e tudo isso está sob arranjo divino. Habitamos na palma da mão de Deus. Estamos absolutamente à sua disposição. E todas as nossas circunstâncias são organizadas por Ele em todos os seus detalhes. Estamos confortados por tê-lo assim. Como os tempos do salmista ficaram assim nas mãos de Deus? Devo responder primeiro que eles estavam lá na ordem da natureza, de acordo com o eterno propósito e decreto de Deus. Todas as coisas são ordenadas por Deus e são estabelecidas por Ele de acordo com sua sábia e santa predestinação. Tudo o que acontece aqui não acontece por acaso, mas de acordo com o conselho do Altíssimo. Os atos e as ações dos homens são baixos, embora deixados inteiramente à sua própria vontade, são a contrapartida do que está escrito no propósito do céu. Os atos abertos da providência abaixo coincidem exatamente com o que está escrito no livro secreto, que nenhum olho do homem ou anjo ainda escaneou. Esse propósito eterno supervisionou nosso nascimento. No teu livro foram escritos todos os meus dias, que em continuidade foram formados, quando ainda não havia nenhum deles. Em seu livro, cada passo de cada criatura é registrado antes que a criatura seja feita. Deus traçou o caminho de todo homem que atravessa as planícies da vida. Alguns podem duvidar disso, mas todos concordam que Deus prevê, ou seja, sabe todas as coisas. E como elas podem ser certamente previstas, a menos que sejam certas e fixas. Não é um consolo perfeito para um homem de Deus que ele sinta que, por arranjo divino e predestinação sagrada, seu tempo está nas mãos de Deus. Mas os tempos de Davi estavam nas mãos de Deus em outro sentido, a saber, que ele havia confiado
todo ele pela fé a Deus. Observe atentamente o 5º versículo. Nas tuas mãos entrego o meu espírito. Tu me consideraste, ó Senhor, Deus da verdade. Na vida, usamos as palavras que nosso Senhor tão pacientemente usou na morte. Entregamos nossos espíritos nas mãos de Deus. Se nossas vidas não fossem designadas pelo céu, desejaríamos que fossem. Se não houvesse providência dominante, nós ansiaríamos por uma. Nós fundiríamos nossas próprias vontades na vontade do grande Deus e clamaríamos, não como nós queremos, mas como tu queres. Seria um pensamento hediondo para nós, se qualquer ponto de nossa história de vida fosse deixado ao acaso ou às frivolidades da nossa imaginação. Mas com alegre esperança nos voltamos para a previsão eterna e a sabedoria infalível de Deus e clamamos: tu deves escolher a nossa herança para nós. Rogaríamos a Ele que tomasse nossos tempos em suas mãos, mesmo que eles não estivessem lá. Além disso, amados irmãos, nosso tempo está nas mãos do Senhor, porque somos um com Cristo Jesus. Somos membros do seu corpo, de sua carne e de seus ossos. Tudo o que diz respeito a Cristo toca o coração do grande Pai. Ele pensa mais em Jesus do que em todo o mundo. Daí segue-se que quando nos tornamos um com Jesus, tornamo-nos objetos visíveis do cuidado do Pai. Ele nos toma em suas mãos por causa do seu querido Filho. Aquele que ama a cabeça, ama todos os membros do corpo místico. Não podemos conceber o querido Redentor como estando fora da mente do Pai. Nem qualquer um de nós que estamos em Cristo pode estar longe do cuidado ativo e amoroso do Pai. Nossos tempos estão sempre em suas mãos. Todos os seus propósitos eternos trabalham para a glorificação do Filho. E com toda certeza, eles trabalham juntos para o bem daqueles que estão em seu Filho. Os propósitos que dizem respeito a nosso Senhor e a nós mesmos são tão entrelaçados que nunca se separam. Ter nossos tempos nas mãos de Deus deve significar não apenas que eles estão à disposição de Deus, mas que são organizados pela mais alta sabedoria. A mão de Deus nunca erra. E se nossos tempos estão em suas mãos, esses tempos estão ordenados corretamente. Não precisamos confundir nossos cérebros para entender as dispensações da providência. Um curso muito mais fácil e sábio está aberto para nós. Ou seja, acreditar que a mão do Senhor opera todas as coisas para o melhor. Sente-se quieto, ó filho, aos pés do seu grande Pai e deixe-o fazer o que lhe parece bom. Quando você não puder compreendê-lo, saiba que um bebê não pode entender a sabedoria de seu pai. Seu pai compreende todas as coisas, embora você não faça. Deixe sua sabedoria ser suficiente para você. Tudo na mão de Deus é onde pode ser deixado sem ansiedade e é onde será levado a uma questão próspera. As coisas que estão em suas mãos prosperam. Meus tempos estão em suas mãos. É uma garantia de que ninguém pode perturbar, perverter ou envenenar. Nessa mão descansamos tão firmemente quanto um bebê repousa sobre o peito de sua mãe, onde nossos interesses poderiam ser tão bem garantidos como na mão eterna. Que bênção é ver com os olhos da fé todas as coisas que lhe dizem respeito agarradas na mão de Deus. Que paz em todos os assuntos que podem causar ansiedade
flui para a alma quando vemos todas as nossas esperanças construídas sobre um fundamento tão estável e preservadas por um poder tão supremo. Meus tempos estão em suas mãos. Rogo a cada cristão para ler o texto e tomá-lo no singular, e não como cantamos agora. Nossos tempos estão em tuas mãos, sejam quais forem, agradável ou doloroso, escuro ou brilhante, como melhor pode parecer a ti. Encontramos isso no Salmo: meus tempos estão em tuas mãos. Isso não exclui todo o corpo dos santos que desfrutam dessa segurança juntos, mas, afinal, a verdade é mais doce quando cada homem experimenta o sabor por si mesmo. Venha, que cada homem tome para si esta doutrina da suprema designação de Deus e creia que ela é verdadeiramente quanto ao seu próprio caso. Meus tempos estão em tuas mãos. As asas dos querubins me cobrem. O Senhor Jesus me amou e se entregou por mim. O meu tempo está naquelas mãos que foram pregadas na cruz para minha redenção. Qual será o efeito de tal fé, se for clara, pessoal e duradoura? Meus tempos estão em tuas mãos. Uma clara convicção de que nosso tempo está nas mãos de Deus criará em nós um sentimento da proximidade de Deus. Se a mão de Deus é colocada sobre todos os nossos arredores, o próprio Deus está perto de nós. Nossos pais puritanos andavam com Deus mais prontamente porque acreditavam que Deus organizava tudo em seus negócios diários e vida doméstica, e o viam na história da nação e em todos os eventos que aconteciam. A tendência dessa era é se afastar cada vez mais de Deus. Os homens dificilmente tolerarão um Criador agora, mas tudo deve evoluir. Recuar um estágio de Deus é a ambição da filosofia moderna. Ao passo que, se fôssemos sábios, deveríamos trabalhar para eliminar todos os obstáculos e deixar um canal claro para nos aproximarmos de Deus e para Deus se aproximar de nós. Quando vemos que em sua mão está todos os nossos caminhos, sentimos que Deus é real e próximo. Meus tempos estão em tuas mãos. Então, não há mais nada ao acaso. Os eventos não acontecem ao homem por uma fortuna ou sorte que não tem ordem ou propósito. A sorte é lançada no colo, mas toda a sua disposição é do Senhor. O acaso é uma ideia pagã que o ensino da palavra derrubou completamente, assim como a arca derrubou Dagon e o quebrou em pedaços. Bem-aventurado aquele homem que acabou com o acaso, que nunca fala de sorte, mas acredita que desde a menor até a maior, todas as coisas são ordenadas pelo Senhor. Não ousamos deixar de fora o menor evento. O rastejar de um pulgão sobre um botão de rosa é tão certamente organizado pelo decreto da providência quanto a marcha de uma peste, uma epidemia por uma nação. Acredite nisso, pois se o mínimo for omitido do governo supremo, assim pode ser o próximo e o próximo, até que nada seja deixado na mão divina. Não há lugar para o acaso, pois Deus preenche todas as coisas. Tudo existe, respira e se move nele. Meus tempos estão em suas mãos. É uma garantia que também põe fim à ideia sombria de um destino de ferro que obriga todas as coisas. Você tem a noção de que o destino mói como uma enorme roda, esmagando impiedosamente tudo o que está em seu caminho,
sem parar por piedade, nem se desviando por misericórdia? Lembre-se de que, se você comparar a providência a uma roda, deve ser uma roda cheia de olhos. Todas as suas revoluções são na sabedoria e na bondade infinita. O olho de Deus não deixa nada cego na providência, mas enche todas as coisas de visão soberana. Deus opera todas as coisas de acordo com o seu propósito, mas então Ele mesmo as opera. Há toda a diferença entre a máquina solitária do destino fixo e a presença de um Espírito gracioso e amoroso governando todas as coisas. As coisas acontecem como Ele as planeja, mas Ele mesmo está lá para fazê-las acontecer e para moderar, guiar e garantir resultados. Nossa grande alegria não é meus tempos estão na roda do destino, mas meus tempos estão em suas mãos. Com um Deus vivo e amoroso para supervisionar todas as coisas, nos sentimos em casa, descansando perto do coração de nosso Pai. Meus tempos estão em tuas mãos. Isso não revela a condescendência do Senhor? Ele tem todo o céu para adorá-lo e todos os mundos para governar, e ainda assim meus tempos, os tempos de uma pessoa tão insignificante e indigna como eu, estão em suas mãos. Agora, o que é o homem para que seja assim? Maravilha das maravilhas que Deus não deve apenas pensar em mim, mas deve fazer minhas preocupações suas preocupações e tomar meus assuntos em suas mãos. Ele tem as estrelas em sua mão e ainda assim Ele nos coloca lá também. Ele se digna a tomar em mãos os interesses passageiros de homens obscuros e mulheres humildes. Amado, Deus está perto do seu povo com todos os seus atributos, sua sabedoria, seu poder, sua fidelidade, sua imutabilidade, e tudo isso está sob juramento de trabalhar para o bem daqueles que nele confiam. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Sim, Deus considera nossos tempos e pensa neles, com seu coração e alma, planejando nos fazer bem. Essa mente augusta, da qual todas as coisas surgem, curva-se a nós, e aquelas asas eternas que cobrem o universo também pairam sobre nós e nossa casa, e nossas necessidades e infortúnios diários. Nosso Deus não fica parado como um espectador apático de nossas dores, permitindo que sejamos levados como crianças abandonadas sobre as águas das circunstâncias, mas está se ocupando em todos os momentos para a defesa e aperfeiçoamento de seus filhos. Ele nos guia para que Ele possa nos trazer de volta para o lugar onde seu rebanho descansará para sempre. Que felicidade é esta? Nosso tempo, em todas as suas necessidades e aspectos, está nas mãos de Deus e, portanto, Deus está sempre cuidando de nós. Quão perto essa mão traz Deus de nós e nós de Deus. Filho de Deus, não vá amanhã ao campo lamentando que Deus não esteja lá. Ele vai abençoar sua saída. Não venha para casa em sua câmara clamando: se eu soubesse onde poderia encontrá-lo. Ele abençoará sua chegada. Não vá para a sua cama sonhando que você ficou órfão, nem acorde de manhã com uma sensação de solidão em cima de você. Você não está sozinho, pois o Pai
está com você. Você não sentirá como é bom que Deus venha tão perto de você e manuseie seu pão e sua água e abençoe sua cama e sua mesa. Você não está feliz por poder chegar tão perto de Deus a ponto de dizer: meus tempos estão em suas mãos. Há muito nesse primeiro ponto quanto à proximidade do Senhor. E se você ouvirá, verá cada vez mais que a convicção de que o nosso tempo está nas mãos de Deus tende a criar um sentimento feliz e santo de proximidade de Deus conosco. Esta verdade é uma resposta completa para muitas tentações. Você sabe com que astúcia Satanás incitará uma tentação. Ele diz: agora você tem uma família grande e seu principal dever é sustentá-los. Sua posição traz consigo muitas necessidades. Aqui está um plano para ganhar dinheiro. Outros o seguem. Pode não ser muito correto, mas você não deve ser exigente em um mundo como esse, pois ninguém mais é. Como você vai enfrentar isso? Se você pode dizer a Satanás: não é meu negócio prover para mim mesmo ou para minha família. Meus tempos estão nas mãos de Deus e seu nome é Jeová Jirê, o Senhor proverá. E não farei nada questionável, embora encheria minha casa de prata e ouro, desde o porão até a chaminé. Não me intrometerei nos negócios do meu Senhor. É negócio dele prover para mim. É negócio meu andar em retidão e obedecer a sua palavra. Esta é uma resposta nobre ao arqui-inimigo. Mas supondo que ele diga: bem, mas você já está em dificuldades e não pode se livrar se for muito correto e fiel. Um homem pobre não pode se dar ao luxo de ter consciência. É um luxo caro nesses dias. Dê um feriado à sua consciência e logo você poderá se livrar do problema. Que sua resposta seja: ó príncipe das trevas, não é da minha conta me libertar. Meus tempos estão nas mãos de Deus. Eu levei meu caso a Ele, e Ele trabalhará para mim neste assunto melhor do que eu posso fazer por mim mesmo. Ele não deseja que eu faça uma coisa errada para que eu possa fazer por mim mesmo o que Ele prometeu fazer por mim. Não somos chamados a obter e misturar a sabedoria de Deus com um pouco da nossa própria maldade. Deus me livre. Faça o certo, mesmo que os céus caiam. O Senhor que tomou o seu negócio em suas mãos o sustentará. Bem, diz alguém, podemos usar um pouco da política discreta em assuntos religiosos e manter a paz por meio de concessões sábias. Podemos alcançar nosso objetivo mais cedo, dando uma pequena volta e abrindo um pouco a mão de verdades não essenciais, entre aspas. Você acredita que existe verdade não essencial? Se acredita, Satanás já te enganou. Satanás diz: se você puder deixar a verdade esperar um pouco até que o bom tempo chegue e os chinelos de prata estejam na estação, então você será poupado de um grande aborrecimento. Irmãos, não cabe a nós escolher e planejar tempos dessa maneira. A causa de Deus está nas mãos de Deus. E Deus não quer que ajudemos sua causa por uma mão comprometedora sendo colocada em sua arca. Lembre-se de que a mão de Uzá trouxe sobre ele, embora ele tivesse boas intenções. Continuemos firmes na integridade da nossa caminhada e descobriremos que nossos tempos estão nas mãos de Deus e que estão bem ordenados e não precisam de intervenção precipitada e profana de nossa parte. Irmãos, não é agradável para nós saber que,
Embora estejamos em uma viagem tempestuosa, o próprio Senhor está no comando. O curso não sabemos, nem mesmo nossa latitude e longitude atuais. Mas o piloto sabe tudo sobre nós e sobre o mar também. Será nossa sabedoria não interferir nas ordens do nosso capitão. Eles colocaram um aviso nos barcos a vapor: não fale com o homem ao leme. Estamos muito aptos em nossa incredulidade a disputar com aquele a quem foi confiada a direção de nossa embarcação. Não levante argumentações quando estiver perplexo. Graças a Deus, muitas vezes nos confundimos e nos perturbamos com nossas reclamações ociosas contra o Senhor. Mas Ele não pode ser confundido. Não. Quando você for tentado a presumir ou agir com pressa desesperada, ou esconder seus princípios, ou fazer algo que não é defensável, a fim de organizar seus tempos mais confortavelmente, responda com um decidido não e diga: meus tempos estão nas mãos de Deus e lá os deixarei. Quando o diabo vier com suas sutis perguntas e insinuações em caminho ao seu Senhor, em cujas mãos estão colocados seus tempos. Quando você tem um processo, o lado oposto gostaria de vir e conversar com você, para ver se eles podem tirar algo de você. Será a sua sabedoria responder: se você tem algo a dizer, diga ao meu advogado. Se o diabo vier até você e você entrar em uma discussão com ele, ele vai bater em você e vencê-lo, pois ele é um advogado muito antigo e ele está no negócio há tantas eras que você não pode se igualar a ele. Envio ao seu advogado, encaminho ao maravilhoso, o conselheiro. Sempre se abrigue sob este fato: meus tempos estão em suas mãos. Deixei todo o assunto para outro e não posso desonrá-lo me intrometendo. Satanás conhece o Cristo muito bem para ir a ele. Ele conhece o sabor de sua espada larga do está escrito. Ele não contestará com Jesus se o deixarmos pleitear as causas de nossa alma. Meus tempos estão em tuas mãos. Esta convicção é um apoio suficiente contra o medo dos homens. Podemos dizer a nós mesmos, quando nossos inimigos são muito duros conosco: não estou em suas mãos. Meus tempos estão nas mãos do meu Deus. Aqui estão os poderosos julgando-nos e condenando-nos com grande rapidez. Eles dizem: ele cometeu um grande erro. Ele é um velho intolerante. Ele é irrelevante. Vamos extingui-lo. Isto é mais fácil dizer do que fazer. A vela ainda brilha. Eles dizem de você: ele é tolo e obstinado. E em assuntos religiosos, ele é tão obstinado quanto uma mula, e ele ficará só. Você ainda não sofreu da maneira que eles predizem, e é melhor eles não profetizarem até que saibam a verdade. Os piedosos não estão nas mãos daqueles que zombam deles. Os ímpios podem ranger os dentes para os crentes, mas não podem destruí-los. Aqui está o conforto deles. Eles entregaram seu espírito nas mãos de Deus, e Ele preservará sagradamente o precioso depósito. Não temas os julgamentos dos homens. Recorra a um tribunal superior. Leve o caso para o trono do rei. Vá ao próprio Deus com o assunto, e Ele trará seu julgamento como a luz e sua justiça como o meio-dia. O malicioso resolve esmagá-lo. Eles usarão ao máximo seu pequeno poder, mas há um poder superior que os segurará. Alegremente diga: meus tempos estão em tuas mãos.
Eles te tratam com desprezo, eles zombam de você. O que importa? Sua honra não vem dos homens. O desprezo deles é o maior elogio que os ímpios podem lhe fazer. Infelizmente, muitos mestres colocam seu tempo nas mãos do mundo. Se prosperam e crescem, veem uma oportunidade de vantagem social e abandonam seus amigos mais humildes para ingressar em uma igreja maior e mais respeitável, segundo eles. Quantos estão perdidos para a fidelidade, porque seus tempos prósperos não estão nas mãos de Deus, mas nas suas próprias. Alguns, por outro lado, quando estão na adversidade, se afastam do Senhor. A desculpa é: não posso mais ir à casa de Deus, pois minhas roupas não são tão respeitáveis quanto costumavam ser. Ou minha situação, em outro aspecto, é muito difícil. É a sua pobreza ou problemas que vão tirá-los das mãos do seu Senhor? Nunca deixe que seja assim, mas diga: meus tempos estão em suas mãos. Apegue-se ao Senhor tanto nas perdas quanto nos ganhos, e assim deixe os seus tempos estarem com Ele. Quantas vezes nos encontramos com pessoas que ficam atordoadas pela calúnia, o que é impossível para as línguas maliciosas. Elas ferem e até mesmo matam o caráter dos piedosos. O provado grita: não posso suportar, eu vou desistir de tudo. Por quê? Porque ceder à mera conversa ou fala fútil. Mesmo essas línguas cruéis estão nas mãos de Deus. Você não pode enfrentar seus ataques. Eles não podem emitir um único sussurro mais do que Deus permite. Vá em seu caminho, homem justo, e deixe as línguas falsas derramarem seu veneno como quiserem. Toda a língua que se levantar contra ti em juízo, tu a condenarás. Se meus tempos estão nas mãos de Deus, nenhum homem pode me fazer mal, a menos que Deus permita. Embora minha alma esteja entre os leões, nenhum leão pode me morder, enquanto o anjo de Jeová for minha guarda. Esse sentimento de que nossos interesses estão seguros no mais alto nível gera um espírito independente. Impede que nos envergonhemos diante dos grandes e bajulemos os fortes. Ao mesmo tempo, remove toda tendência à inveja, para que você não deseje a prosperidade dos ímpios, nem se preocupe por causa dos malfeitores. Quando alguém sabe que seus tempos estão nas mãos de Deus, não trocaria de lugar com um rei, não, nem com um anjo. Uma crença plena na afirmação do nosso texto é a cura para a preocupação presente. Ó Senhor, se meus tempos estão em suas mãos, eu lancei meus cuidados sobre ti, e eu confio e não tenho medo. Por quê, minha irmã? Pois este hábito de se preocupar abunda entre a graciosa irmandade. Por que você se irrita e fica ansiosa com um assunto que está nas mãos de Deus? Se Ele empreendeu por você, que causa você tem para ansiedade? E você, meu irmão? Pois há muitos homens nervosos e inquietos. Por que você quer interferir nos negócios do Senhor? Se o caso está em suas mãos, que necessidade pode haver de você ficar bisbilhotando e chorando? Você estava preocupado essa manhã e aflito ontem à noite, e está angustiado agora, e estará pior amanhã de manhã. Posso lhe fazer uma pergunta? Alguma vez você ficou bom por se preocupar? Quando não havia chuva suficiente para sua fazenda, você já se preocupou e isso trouxe um banho de chuva? Quando havia muita umidade, ou você pensava que assim era, você já se preocupou com as nuvens e então elas se foram? Diga-me, você já ganhou 6 pences se preocupando? É um negócio muito pouco lucrativo a ansiedade. Você responde:
O que então devemos fazer em tempos difíceis? Ora, vá a Ele em cuja mão você entregou a si mesmo e seu tempo está. Consulte com a infinita sabedoria pela oração. Console-se com o amor infinito pela comunhão com Deus. Diga ao Senhor o que você sente e o que teme. 10 minutos de oração é melhor do que 1 ano de murmuração. Aquele que espera em Deus e lança sobre ele seu fardo pode levar uma vida real. Na verdade, ele será muito mais feliz do que um rei. Deixar nosso tempo com Deus é viver tão livre de cuidados como os pássaros no galho. Se nos afligirmos, não glorificaremos a Deus e não obrigaremos outros a ver o que o verdadeiro Evangelho pode fazer por nós na hora da tribulação. A ansiedade e a preocupação tiram do nosso poder agir com sabedoria. Mas se pudermos deixar tudo com Deus, porque tudo está realmente em suas mãos, estaremos em paz e nossa ação será deliberada. E por isso mesmo será mais provável que seja sábia. Aquele que põe seu fardo sobre o Senhor será forte para fazer ou sofrer. E seus dias serão como os dias do céu sobre a terra. Admiro a serenidade de Abraão. Ele nunca parece estar nervoso, mas se move grandiosamente como um príncipe entre os homens. Ele é muito mais do que igual ao maior homem que conhecemos. Dificilmente podemos ver Ló, mesmo que usemos um microscópio, quando já vimos Abraão. Por que foi assim? Porque ele acreditava em Deus e não cambaleou como Ló. Metade da alegria da vida está na expectativa. Nossos filhos têm mais prazer em esperar um feriado do que no próprio dia. É muito parecido com nós mesmos. Se acreditarmos que todos os nossos tempos estão nas mãos de Deus, estaremos esperando grandes coisas do nosso Pai Celestial. Quando tivermos dificuldade, diremos: agora vou ver as maravilhas de Deus e aprender novamente com que segurança Ele livra os que nele confiam. Agradeço a Deus por ter aprendido às vezes a me gloriar nas necessidades, como abrir uma janela para o céu para mim, da qual o Senhor derramaria abundantemente seus suprimentos. Tem sido para mim um prazer tão indescritível ver como o Senhor supriu minhas necessidades para o orfanato, o colégio e outras obras, que eu meio que desejei estar em apuros, para que eu pudesse ver como o Senhor apareceria para mim. Lembro-me que, algum tempo atrás, quando ano após ano o dinheiro ia para os vários empreendimentos, comecei a olhar para trás com pesar para aqueles grandes dias em que o Senhor permitiu que o ribeiro de Querite secasse e chamou os corvos com seu pão e carne. E então encontramos outra maneira de suprir as necessidades dos órfãos. Naqueles dias, o Senhor costumava vir a mim, por assim dizer, andando sobre os cumes dos montes, subindo de pico em pico, e por atos maravilhosos, suprindo todas as minhas necessidades, segundo as suas riquezas em glória, por Cristo Jesus. Você sabe, eu quase desejei que o Senhor parasse os rios, e então me deixasse ver como Ele pode tirar água da rocha. Ele fez isso não muito tempo atrás. Os fundos ficaram muito baixos e então eu clamei a Ele. E Ele me ouviu do seu monte sagrado. Como fiquei feliz em ouvir os passos do Senhor sempre presente, respondendo à oração do seu filho e deixando-o saber que seu tempo ainda estava nas mãos de seu Pai. Certamente, é melhor confiar no Senhor do que confiar no homem. É uma alegria que vale mundos ser conduzido onde ninguém, a não ser o Senhor, pode ajudá-lo. E então ver sua mão poderosa puxando você para fora da rede. A alegria
está principalmente no fato de você ter certeza de que é o Senhor e certeza de que Ele está perto de você. Essa realização abençoada da interposição do Senhor nos faz nos gloriarmos na tribulação. Não é essa uma cura para a preocupação? Uma cura abençoada para a ansiedade? Uma firme convicção desta verdade é um quietos quanto ao terror futuro. Meus tempos estão em tua mão. Você deseja saber o que vai acontecer com você em um curto espaço de tempo? Você olharia entre as folhas dobradas do futuro? Você pode comprar um jornal de 1 centavo que tentará lhe dizer o destino das nações neste mesmo ano. Você pode estar quase certo de que nada acontecerá como ele prevê, o que é assim previsto e, portanto, pode ser de pouca utilidade para você. Contente-se com as profecias das Escrituras, mas não siga todos os intérpretes delas. Muitas pessoas pagariam muito para que o futuro lhe fosse dado a conhecer. Se fossem sábios, prefeririam escondê-lo. Não quero saber. Tal conhecimento não responderia a nenhum propósito útil. O futuro pretende ser um livro selado. Assim Deus determinou. O presente é tudo o que precisamos ter diante de nós. Faça o trabalho do seu dia neste dia e deixe os amanhãs com o seu Deus. Se houvesse maneira de ler o futuro, seria sensato recusar usá-las. O conhecimento criaria responsabilidade, despertaria medo e diminuiria o prazer presente. Por que buscá-lo? Deixe faminta a curiosidade ociosa e dê sua força à obediência crente. Disso você pode ter certeza, que não há nada no livro do futuro que deva causar desconfiança a um crente. Seus tempos estão nas mãos de Deus e isso os assegura. A própria palavra tempos supõe mudança para você. Mas como não há mudança com Deus, tudo está bem. Acontecerão coisas que você não pode prever, mas seu Senhor previu tudo e providenciou tudo. Na verdade, Ele decreta tudo. Nada pode ocorrer sem o decreto divino, e Ele não permitirá o que seria para seu dano real ou permanente. Gostaria de saber, diz alguém, se morrerei em breve. Não tenha nenhum desejo nessa direção. Sua hora chegará quando deveria. A melhor maneira de viver acima de todo o medo da morte é morrer todas as manhãs antes de sair do quarto. O apóstolo Paulo disse: eu morro diariamente. Quando você adquirir o santo hábito de morrer diariamente, será fácil para você morrer pela última vez. É muito sábio estar familiarizado com nossas últimas horas. Ao tirar suas vestes à noite, ensaie a cena solene em que você deve deixar de lado seu manto de carne. Quando você vestir suas vestes pela manhã, antecipe o ser vestido com sua casa, seu corpo, que é o do céu, no dia da ressurreição. Ter medo da morte é muitas vezes o cúmulo da insensatez. Certa vez, um grande profeta fugiu muitos quilômetros para escapar da morte de uma rainha imperiosa. Ele foi um dos mais bravos dos bravos, e ainda assim, ele se apressou para a solidão, para escapar da ameaça de uma mulher. Quando ele terminou sua caminhada cansada, ele se sentou e realmente orou: deixa-me morrer. Foi uma coisa singular de se fazer, correr para salvar sua vida e depois gritar: deixa-me morrer. Aquele homem nunca morreu, pois falamos de Elias, que foi para o céu em uma carruagem de fogo. Deus não responde a todas as orações do seu povo, pois Ele tem coisas melhores para eles do que eles pedem. Não trema,
sobre o que pode nunca acontecer. Mesmo que nunca morramos, pois está escrito: nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados em um momento, em um abrir e fechar de olhos ao som da última trombeta. Alguns de nós podem estar vivos e permanecer na vinda do Senhor. Quem sabe? Eis que Ele vem rapidamente. De qualquer forma, não nos preocupemos com a morte, pois ela está em suas mãos. Mais uma vez, a plena convicção de que nossos tempos estão em suas mãos será uma razão para o serviço consagrado. Se Deus empreendeu meus negócios para mim, então posso apropriadamente empreender para Ele os negócios que Ele designar. A Rainha Elizabeth desejou que um dos principais mercadores de Londres fosse à Holanda para observar seus interesses lá. O homem honesto disse a Sua Majestade que obedeceria às ordens dela, mas ele implorou que ela se lembrasse de que isso envolveria a ruína do seu próprio comércio por ele estar ausente. A isso, a rainha respondeu: se você cuidar dos meus negócios, eu cuidarei dos seus. Com tal promessa real, ele poderia voluntariamente deixar seu próprio negócio ir, pois uma rainha deveria ter o poder de fazer mais por um súdito do que ele pode fazer por si mesmo. O Senhor, com efeito, diz ao crente: eu cuidarei de seus negócios e cuidarei deles para você. Você não sentirá imediatamente que agora é sua alegria, seu deleite viver para glorificar seu gracioso Senhor? Ser liberto para servir ao Senhor é a maior liberdade. Como é bonito ler no livro de Isaías: e estranhos se levantarão e apacentarão seus rebanhos, e os filhos do estrangeiro serão seus lavradores. Os de fora farão um trabalho penoso por você e o libertarão para um serviço superior. Continue lendo e veja: mas vocês serão chamados sacerdotes do Senhor. Os homens os chamarão ministros de nosso Deus. A fé nos liberta do desgaste do cuidado, para que possamos nos entregar totalmente ao serviço do nosso Senhor. A fé nos leva a viver isentos de preocupações para servir somente ao bendito Deus. Libertados do fardo das coisas terrenas pelo cuidado bondoso de Deus para conosco, apresentamos nossos corpos como sacrifícios vivos ao nosso Senhor Deus. Ele não nos fez escravos, mas sacerdotes e reis para Deus. Tenho certeza, queridos amigos, se conseguirmos esta verdade saturando totalmente nossas almas, de que nosso tempo está nas mãos de Deus, e isso tornará a vida uma coisa mais grandiosa do que jamais pareceu ser. Você acredita que a mão de Deus está trabalhando com você e para você? E então você é elevado acima do gado mudo que o cerca, pois o Deus do céu pensa em você e coloca a mão em seus negócios. Essa conexão com o divino coloca o coração no homem e o eleva a um alto esforço e grande crença. Sentimos que somos imortais até que nosso trabalho seja feito. Sentimos que Deus está conosco e que estamos destinados a ser vitoriosos pelo sangue de Jesus. Não seremos derrotados na campanha da vida, pois o Senhor dos Exércitos está conosco e pisaremos nossos inimigos. Deus nos fortalecerá, pois nosso tempo está em suas mãos. Portanto, o serviremos de todo o nosso coração e de toda a nossa alma, estando plenamente convencidos de que o nosso trabalho não é vão no Senhor. Por último, se nossos tempos estão nas mãos de Deus, aqui está um grande argumento para a bênção futura. Aquele que cuida do nosso tempo, cuidará da nossa eternidade.
aquele que nos trouxe até aqui e trabalhou tão graciosamente para nós, nos verá em segurança pelo resto da estrada. Fico maravilhado com alguns de vocês, pessoas mais velhas, quando começam a duvidar. Você dirá: olhe para si mesmo. Bem, assim eu faço, e estou sinceramente envergonhado de que um grão de desconfiança possa chegar aos olhos da minha fé. Ainda assim, alguns de vocês são mais velhos do que eu, pois vocês têm 70 ou 80 anos de idade. Quanto tempo mais você espera viajar neste deserto? Você tem mais 10 anos, você acha? Deus tem sido misericordioso com você por 70 anos. E você vai se preocupar com os últimos 10, que de fato podem nunca vir. Isso nunca vai funcionar. Deus livrou alguns de vocês de tão grandes provações que suas atuais são meras picadas de pulga. Sir Francis Drake, depois de ter navegado ao redor do mundo, subiu o Tâmisa, e quando passou por Gravesend, veio uma tempestade que ameaçou o navio. O bravo comandante disse: o quê? Dar a volta ao mundo com segurança e depois se afogar em uma vala? Nunca. Então devemos dizer: Deus nos sustentou em grandes tribulações, e não seremos derrubados por provações que são comuns aos homens. Um homem de energia, se ele toma uma obra em mãos, vai empurrá-la até o fim. E o Senhor nosso Deus nunca empreende o que não vai completar. Meus tempos estão em suas mãos, e portanto o fim será glorioso. Meu Senhor, se meus tempos estivessem em minhas próprias mãos, eles seriam um fracasso. Mas como estão em suas mãos, tu não falharás, nem eu. A mão de Deus garante o sucesso em toda a linha. Naquele dia em que veremos a tapeçaria que registra nossas vidas, veremos todas as cenas nela com olhos maravilhados. Veremos que sabedoria, que amor, que ternura, que cuidado foi dispensado a eles. Quando um assunto está nas mãos de Deus, nunca é negligenciado ou esquecido, mas levado até o fim. Portanto, consolem-se uns aos outros com essas palavras. Não consegui pregar sobre este texto como esperava, pois estou cheio de dor no corpo e com uma forte dor de cabeça. Mas graças a Deus, não tenho dor na cabeça, com uma verdade tão gloriosa diante de mim e enchendo minha mente. Doces para minha alma são estas palavras: meus tempos estão em tuas mãos. Leve a frase de ouro para casa com você. Mantenha esta verdade em sua mente. Deixe-a repousar em sua língua como uma hóstia feita com mel. Deixe-a dissolver até que toda a sua natureza seja adoçada por ela. Sim, querida velhinha, você que saiu do asilo esta manhã para ouvir este sermão, diga a si mesmo: meus tempos estão em suas mãos. Sim, você, caro amigo, que não consegue encontrar emprego e tem andado sem sapatos no vão esforço de procurar um. Você também pode dizer: meus tempos estão em suas mãos. Sim, minha querida irmã, definhando com o consumo de ansiedades. Esta pode ser sua canção: meus tempos estão em suas mãos. Sim, jovem, você que acabou de começar no negócio e teve uma perda esmagadora. Isso será para seu benefício, afinal. Portanto, diga: meus tempos estão em suas mãos. Esta pequena frase, a meu ver, torna-se um hino, brota e floresce em salmo. Poucas são as palavras, mas poderoso é o sentido e cheio de descanso. Agora, lembre-se, não é todo mundo que pode encontrar mel nesta colmeia. Ó pecadores não justificados, vocês estão nas mãos de um Deus irado, e isso é terrível. O Deus contra quem você peca continuamente e a quem você provoca recusando sua verdade
tem poder absoluto sobre você. Cuidado, vocês que se esquecem de Deus, para que Ele não os despedace. Você o provocou, ofendeu e entristeceu. Mas ainda há esperança, pois sua misericórdia dura para sempre. Embora você tenha aborrecido seu Espírito Santo, ainda assim volte para Ele, e Ele terá misericórdia de você e o perdoará abundantemente. É certo que você está em suas mãos e que você não pode escapar dele. Se você pudesse subir ao céu ou mergulhar no inferno, você não estaria fora do alcance dele. Nenhuma força sua pode resistir a ele. Nenhuma velocidade pode ultrapassá-lo e fazer você escapar de suas mãos. Entregue-se a Deus, e então este grande poder de Deus, que agora os cerca, se tornará seu conforto. No momento, deve ser o seu terror. Os olhos de Deus estão fixos em você. A mão de Deus está contra você. E se você não for salvo, um toque dessa mão significará morte e destruição eterna. Essa mão que o crente beija com devoção é a mão que você deve temer. Que você fugisse para Cristo Jesus e encontrasse abrigo da ira sob o dossel carmesim do seu precioso sangue. Venha, se cansado estás, e eu descanso darei. Tu descansarás. Venha a mim se não tens paz, e eu darei paz sem fim. Terás paz sem fim. O meu jugo é leve, o meu fardo graça dá. Tome tua cruz, te darei.